Vamos ler então, Marcos capítulo 5, vamos ler a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: A minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o teu Espírito sopre sobre nós a tua unção, que faça despedaçar os jugos, que possa abrir a nossa mente e o coração e torná-la cativa da tua palavra. Manifesta a tua glória entre nós, Senhor, e o teu poder. Manifesta o teu conhecimento, para que sejamos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Ajuda-nos a tocar no Senhor, a tocar nas tuas vestes, e sermos curados na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Faz isso pela tua graça, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a nossa semana, ela termina para alguns ou começa para outros, depende de como você vê o domingo, com duas notícias das quais a gente não pode ficar indiferentes. A primeira delas é uma notícia, digamos assim, boa. Essa semana, no dia 25 agora, a nossa cidade, a cidade de São Paulo, completou quantos anos, você se lembra? 459 anos, uma cidade que já está saindo da adolescência e se tornando uma jovem senhora. Eu não sei se você tem noção, mas cidades da Europa como Istambul e Londres têm 2000 anos, 2000, né? E a nossa São Paulo tem 459, então estamos saindo da adolescência. E eu fiquei pensando hoje, em 459 anos, quantas vidas passaram por essa cidade? Você já imaginou? Quantas histórias aconteceram nessa cidade? Quantos casamentos? Também quantos divórcios? Quantos nascimentos? Quantas crises? Quantas alegrias? Um mundo de coisas aconteceu nessa cidade, que por si só é uma cidade cujos dados são sempre superlativos, estratosféricos, tudo é grande em São Paulo. Por exemplo, eu não sei se você sabe quantos habitantes tem na cidade de São Paulo.
mas tem 11 milhões de habitantes. Pra você ter ideia, São Paulo, Osasco tem 700 mil. Só o município de São Paulo. Se pega a grande São Paulo, que envolve os outros municípios, são 19 milhões de pessoas vivendo nesse centro urbano. Também eu não sei se você tem ideia da quantidade de dinheiro que tem em São Paulo. Por exemplo, só o orçamento da prefeitura de São Paulo, fica atento a esse número. Eu sei que ele é longe da nossa realidade, mas só para você ter uma ideia, serão gastos em 2013 42 bilhões de reais em São Paulo, só no orçamento da prefeitura, não estamos falando das empresas não, 42 bilhões de reais. O PIB, ou seja, a riqueza da cidade produzida em bens e serviços em São Paulo, só na cidade de São Paulo, é maior do que tudo que se produz em Portugal inteiro. Vocês terem ideia da grandeza dessa São Paulo que nós vivemos, das dificuldades. É uma terra de muitas oportunidades, é ou não é? Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui é filho ou neto de nordestinos? Levanta a mão. A igreja inteira. É a terra das oportunidades. Nossos pais, nossos avós vieram para cá e construíram as suas vidas. Mas se São Paulo é essa terra de oportunidades, é também a terra onde tem milhares de prédios e as pessoas que moram em prédios não conhecem umas às outras. É ou não é verdade? Se você mora em prédio, você conhece os 4 vizinhos, pelo menos, está perto de você? Conhece de conhecer mesmo? É assim. É uma cidade cheia de gente e ao mesmo tempo um monte de gente solitária. É um lugar que tem muita gente, mas um monte de gente reclamando de solidão. Essa é a São Paulo que nós vivemos e ela está aniversariando. Isso é uma coisa boa. A gente tem que gostar da nossa cidade, trabalhar e melhorar a nossa cidade. A segunda notícia dá conta de uma tragédia. Uma tragédia ocorrida hoje, na madrugada de hoje, na cidade gaúcha de Santa Maria, onde a vida de cerca de 240, os números estão meio desencontrados ainda, 240, 250 pessoas jovens morreram num incêndio na madrugada, numa casa de shows ou numa casa noturna. E a vida dessas pessoas foram ceifadas prematuramente. E com essas pessoas eu fiquei pensando, quantos sonhos tinham ali? Universitários fazendo uma festa de universidade. Quantos sonhos, Rogério, morreram? Quanta gente ali com 19 anos, com 20 anos, projetando um futuro, fazendo projeções, falando eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar, eu vou trabalhar. E de uma hora para outra a vida lhes foi ceifada e não dá mais tempo de nada. Foi uma madrugada em que foi misturado esses sonhos com desespero, alegrias com lágrimas, e de um lado ficou o desespero e a saudade dos pais e dos familiares, e eu não consigo entender. Hoje eu entrei na rede social pela manhã, e tinha uns evangélicos, crentes, que parece que vivem em outro planeta, em outra dimensão, falando, está vendo? É a mão de Deus cobrando dessa gente que está na boate. Que falta de... Não sei, você resolve do que seja falta. Eu acho que é falta de conhecer Jesus, o amor de Deus, e achar que incêndio só acontece numa boate. Acontece incêndio em igreja também, gente? Cai teto de igreja também? Ah, bom, eu pensava que era só na boate que acontecia isso. De vez a gente sentir um pesar, a dor para aquelas pessoas, Naldo, a gente está colocando o dedão, está vendo? Como se a gente não fizesse absolutamente nada de errado e Deus não tivesse nenhum motivo para fazer nada de mal com a gente. É assim que funciona, gente? Mas a verdade é que a gente vê de um lado a vida gerando alegria e a vida gerando tristeza. De um lado as pessoas sorrindo, de um outro lado as pessoas chorando. Enquanto uns estão celebrando o aniversário, o casamento, tem outros nesse momento num velório chorando, num hospital de uma UTI chorando,
E a vida é assim. Tem hora que nós estamos num lugar e tem hora que nós estamos no outro. Aí talvez você pense: pastor, mas a vida do cristão também é assim? A gente não tem Deus? Tem. Mas Jesus disse assim: no mundo vocês terão, mas tende. Jesus está falando para você ter bom ânimo hoje. Mesmo que você estiver na maior das dificuldades, meu irmão, tenha bom ânimo hoje. Jesus está restaurando a sua fé hoje, em nome de Jesus. Essa é a nossa vida. E o texto que nós lemos aqui hoje tem tudo a ver com essas duas histórias que contém de hoje, porque é a história de uma multidão que está seguindo Jesus. Jesus tinha acabado de cruzar o lago de Genezaré, estava lá do outro lado, e aí as pessoas viram que ele estava indo para lá, e falou assim: vamos acompanhar Jesus. E nessa multidão que acompanhava Jesus, tinha todo tipo de gente. Tinha fariseu, tinha gente religiosa, tinha gente só curiosa, tinha gente que queria estar perto de um famoso. Tem gente assim hoje ou não? Estava lá naquela multidão. Tinha gente jovem, tinha gente mais antiga. Multidão tem um monte de gente, está tudo misturado lá. A gente não consegue identificar exatamente, mas está lá um monte de gente. E essa multidão era tão grande que a Bíblia vai dizer que ela estava comprimindo Jesus. É aquele negócio de você estar num lugar mesmo e sobra um cotovelo de um lado, sobra um dedão do outro, o outro pisa no pé, o outro puxa o cabelo. É multidão, você está no meio dessa confusão toda. E essa multidão, Jesus andando, e a multidão comprimindo Jesus, e os discípulos já meio preocupados com isso. No meio da decisão surge um homem e fala: Jesus, eu estou aqui. E todo mundo olha para ele, o nome dele é Jairo, as pessoas conheciam ele era o chefe da sinagoga, e isso já causou uma apreensão. E olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer algo por mim, e a minha filhinha está quase morta lá na minha casa, o meu dia é da tristeza. Tem um monte de gente sorrindo aí, mas o meu dia é um dia de tristeza, e a minha filhinha está morrendo. O Senhor pode ir lá, porque se o Senhor tocar nela, ela vai ser curada e ela vai voltar à vida. Olha a fé desse homem. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: eu topo, eu vou com você. Aliás, eu estou muito afim de gerar vida. Aliás, eu vim para ser vida para as pessoas. E Jesus começa a acompanhar Jairo e a multidão também, para ver o que Jesus vai fazer. Mas o texto de Marcos tem um corte aqui, que se você não estiver prestando atenção, você fala assim: eu acho que eu mudei de livro. Estava lendo Marcos, eu acho que foi para outro lugar, porque a história tem um corte enorme. E Jairo some da história, some as outras pessoas, e entra uma mulher na história. Uma mulher que estava também no meio da multidão. E ela estava caminhando perto de Jesus e estava chorando, estava doente. A Bíblia vai dizer que ela já tinha gastado tudo que ela tinha nas UTIs, nos Einsteins da vida, gastado todo o seu dinheiro. E mais, além dela gastar o dinheiro, tinha experimentado toda a dor de sofrimento. E quem está doente, quem está passando por enfermidade, sabe o que é passar por uma quimioterapia, o que é passar por tratamentos dolorosos. Essa mulher tinha passado por tratamentos da sua época, um sofrimento atroz. Mas ela olha para Jesus, que está indo para a casa de Jairo. Não tem nada a ver com ela, mas a Bíblia diz que ela se aproxima no meio de cotovelos e de gente pisando e de gente empurrando. Ela se aproxima de Jesus, e ao se aproximar de Jesus, o que ela faz com Jesus? Ela toca no manto de Jesus, toca em Jesus. E ao tocar, acontece algo extraordinário. Essa mulher, ela vê o seu organismo sentindo algo diferente. Ela percebe que essa doença começa a desaparecer do seu organismo. Há uma mudança bioorgânica no seu organismo, e ela sente que está sendo curada, que a hemorragia não está mais fluindo. Ela sente que o seu corpo recebeu uma cura, algo extraordinário aconteceu.
Ela recebe isso, mas fica em silêncio, e Jesus está caminhando, e a multidão também caminhando, e Jesus para e faz uma pergunta que parece que não tem a menor lógica. No meio de talvez milhares de pessoas, Jesus para tudo aquilo, para o cortejo e fala assim: quem é que me tocou? E aqui começa a acontecer algumas coisas que me ensinam demais a respeito de como Jesus traz cura para a minha vida. Como é que Jesus cura-me nas diversas áreas que eu preciso ser curado. E a primeira coisa que eu aprendo com a cura dessa mulher que tinha um fluxo de sangue, é que há uma grande diferença entre você esbarrar em Jesus e entre você tocar em Jesus. Vou repetir, há uma diferença enorme. Na sua vida você dá uma resvalada em Jesus. Num momento qualquer você esbarrou em Jesus. Já é muito diferente você tocar em Jesus. Porque Jesus estava no meio da multidão. Você tenta imaginar quantas pessoas esbarraram em Jesus ali? Se Jesus fosse parar aquele cortejo cada vez que alguém esbarrasse nele, tenta imaginar o que aconteceu. Mas Jesus identifica, e nós aprendemos aqui, que esbarrar em Jesus é uma coisa, tocar em Jesus é outra. Diga assim para quem está perto de você: olha, entenda isso hoje, meu irmão. Esbarrar é uma coisa, tocar em Jesus é outra. Esbarrar não gera nada, tocar em Jesus gera cura. Você entendeu? Está entendendo o que eu estou falando aqui hoje, gente? Diante da confusão de tanta gente comprimindo Jesus, ele diz: quem é que me tocou? E os discípulos olham para Jesus com aquele olhar reprovador. Tenta imaginar, 11 discípulos olham para Jesus, Jesus fala: me tocaram. Eles olham para Jesus: ah é, Jesus, te tocaram? Olham com aquele olhar reprovador para Jesus, como falasse assim: esse homem, tudo bem, ele é o nosso mestre, ele já fez um monte de coisa, mas está faltando bom senso para ele, né? Está no meio de milhares de pessoas aqui, diz que alguém tocou ele. Esse mesmo olhar que a gente olha para Deus, diante das nossas crises e dificuldades, e Deus fala alguma coisa para a gente fala assim: ó, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu acho que eu sei fazer melhor que o Senhor. O Senhor está falando o que mesmo para eu? Que alguém tocou o Senhor? Você tem ideia? Está faltando bom senso ao Senhor Jesus. Parece que essa mesma atitude que nós fazemos também, quando Deus fala alguma coisa para a gente fazer, ou para a gente não fazer, e a gente fala assim: ah, Senhor, tudo bem, foi o Senhor que falou, eu ouvi a pregação, o cântico falou, mas eu tenho outro modo de resolver. Eu não acho que essa seja uma medida de bom senso, então eu vou fazer a minha maneira. O que nós aprendemos aqui é que Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim: não, eu não estou falando que alguém esbarrou em mim, eu não estou falando que alguém deu uma trombada em mim, eu não estou falando que alguém resvalou em mim no meio dessa multidão. Eu estou dizendo que hoje alguém me tocou aqui. E eu sei que me tocou porque quando me tocaram, de mim saiu poder. E porque o toque é diferente do esbarrão, do encontrão. O esbarrão acontece toda hora. Quer ver uma coisa? Se você anda na 25 de março, você tem encontros, toques ou esbarrões ali? Um monte de esbarrão. Você consegue lembrar ao menos a fisionomia de alguém que esbarrou em você ali? A gente que mora em prédio, às vezes esbarra no vizinho. Entra dentro do elevador, nem olha. Já viu isso? Nem olha. Está todo mundo no celular, no tablet, não posso perder tempo. Aí corta o sinal, fica nervoso, bate no elevador. E o outro vizinho está querendo dar bom dia para ele, mas ele não tem tempo, ele está ali concentrado, digitalizado, não dá tempo para nada. Aí o vizinho sai, barra nele, ele barra também. Teve os esbarrões, mas não teve encontro nenhum, não teve toque nenhum, não teve afeto nenhum, não teve nada. A vida é cada vez mais gelada.
É o que Jesus estava explicando aqui. Quando há o esbarrão, você nem lembra. Mas quando há o toque, acontece contato, de forma consciente, de forma intencional. Quantos aqui querem ser tocados por Jesus hoje? Quantos aqui querem tocar em Jesus hoje? Isso precisa ser intencional. Isso, você precisa querer fazer isso. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso hoje. Talvez na minha vida eu tenha só esbarrado com o Senhor, só tido uns encontrões, mas nunca tenha tocado no Senhor, experimentado o teu poder na minha vida. Amém, gente? A segunda coisa que eu aprendo com essa mulher curada por Jesus da sua hemorragia é que muita gente tem apenas esbarrado em Jesus ao longo das suas vidas. Gente que esbarrou em Jesus sem se darem conta que estava diante do Messias. Gente que esbarrou em Jesus sem se dar conta que estava diante do próprio Deus em carne e osso. Gente que se esbarrou em Jesus, mas não tinha uma consciência de prostração e adoração, e então achou que aquilo era mais um dos encontros, mais um dos abarroamentos da sua vida. A Bíblia vai contar a história de um jovem rico que só esbarrou em Jesus. Ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu sei que o Senhor é um mestre, sei que o Senhor fala sobre vida eterna, sei que o Senhor é um dos maiores homens que já existiu, e o que eu faço para receber a vida eterna? O que eu faço para viver após a morte? O que vai acontecer do outro lado da vida? Jesus fala: é simples. Você conhece a lei de Moisés? Conheço, inclusive eu obedeço ela desde criança. Eu não mato, eu não roubo, eu sou limpinho. Já viu isso? Sou pobre, eu sou limpinho. Eu não faço um monte de coisa ruim, Jesus. Muito bem. Só tem uma coisa que você precisa fazer agora. Só uma coisa. Até agora você já esbarrou em mim várias vezes. Toda vez que você cumpriu a lei dessa, você esbarrou em mim. Você resvalou em mim. Agora, você quer ter um encontro comigo? Quer tocar em mim? Quer ser tocado comigo? Vai, vende tudo que você tem, distribui a quem necessita e me segue. Aí você vai ser tocado por mim e tocar em mim. Esse homem, a Bíblia diz que ele foi embora, triste, porque o chamado de Jesus chocou ele de um jeito que ele não estava preparado e provavelmente não queria tocar em Jesus e ser tocado por Jesus. Diga para quem está perto de você: pode parecer incrível, mas tem gente que não quer ser tocado por Jesus, prefere viver uma vida sem graça, sem milagre, sem poder de Deus, a tocar em Jesus. Gente que não é capaz de discernir Jesus, reconhecê-lo, porque isso exige coragem. Isso exige você entregar o controle da sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: é possível alguém sair absolutamente vazio de um esbarrão com Jesus. Assim como é possível alguém sair de um culto absolutamente vazio, porque não foi tocado por Jesus. Não porque Jesus não quis tocar, mas porque a pessoa se acostumou com os esbarrões da vida. Então vir a um culto de domingo é um bom esbarrão, mas se o Espírito de Deus não falar ao seu coração, você não teve um encontro com Jesus. Dar o seu dízimo já é um esbarrão, mas isso não é encontro com Jesus. Você servir no ministério também é um esbarrão, mas isso ainda não é o toque de Jesus e nem o encontro de Jesus. O que Jesus está chamando nós, cada um de nós hoje, é que a nossa vida só vai experimentar diferenças, só vai experimentar crescimentos, nós só vamos viver o poder do Evangelho de Jesus quando formos capazes de tocar em Jesus e Ele tocar na nossa vida. Amém, gente?
Diga assim para quem está perto de você: não desperdice o seu tempo só esbarrando em Jesus. Ele está aqui para te tocar hoje, para te curar hoje, para te renovar hoje, para te libertar hoje. Mas você precisa ter coragem de tocar nele, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu aprendo também com essa mulher e com a cura de Jesus, que diante do toque de Jesus, tudo, absolutamente tudo muda. Pastor, como que é isso? Eu já sou cristão há algum tempo. Como o senhor está falando que muda se eu estou experimentando algumas dificuldades na minha vida que eu venho carregando há muito tempo? Você precisa hoje olhar para dentro de você, sondar o seu coração, sondar as motivações pelas quais você está servindo a Deus, para ver se até hoje você só não teve uns esbarrões em Jesus. Se você não faz parte daquela multidão que está só resvalando em Jesus, mas que você sequer foi reconhecido por Jesus porque não criou comunhão e intimidade. Veja que de todos da multidão, até hoje a gente não sabe o nome, mas de duas pessoas, os nomes deles vão entrar à eternidade: Jairo e a mulher que foi curada. Por quê? Porque eles tiveram a coragem de tocar em Jesus e receberam a cura por causa disso. Quantos aqui que querem ser tocados por Jesus? Quantos precisam ser curados aqui hoje? Não perca essa oportunidade. Jesus está passando hoje aqui. Você pode ficar indiferente, você pode ficar racionalizando, pensando na sua razão, você pode achar que essa mensagem nem tem bom senso, e eu sei que pode estar na sua mente. Ou você pode falar assim: o Filho de Deus está aqui hoje, é o Deus Emanuel que veio nos visitar, e quando Ele está, se eu tocar nele, sairá virtude para a minha vida. Amém, gente? E essa mulher toca em Jesus, ela se aproxima de Jesus, porque tocar em Jesus significa você conscientemente saber quem Ele é, você conscientemente se aproximar dEle. E se você ainda está com dúvida: pastor, como é que eu sei? Como é que a gente sabe se a gente está tocando em Jesus ou se a nossa vida ela tem sido apenas uns revalos em Jesus? A história dessa mulher ensina que tocar em Jesus implica em pelo menos 3 coisas, e eu queria que você analisasse a sua vida para ver se isso está acontecendo, porque se isso não estiver acontecendo, você vai ser igual aquele jovem rico. Você está cumprindo as regras da religião, você está indo à ceia do Senhor, você foi batizado, você nasceu num lar evangélico, você canta, você ora, mas tudo isso é apenas um rito da religião. Isso não está produzindo transformação e cura na sua vida. Pastor, como é que eu faço para mudar essa história? Olha para a vida dessa mulher, porque ela tocou em Jesus, e o evangelista Marcos vai explicar que ela fez 3 coisas. Diga para quem está perto de você assim: tocar em Jesus. Fala assim: presta atenção. Ele está prestando atenção, tá? Então fala assim: significa 3 coisas. Olha a primeira, qual é? Tocar em Jesus significa... Não precisa falar mais agora, não. Tocar em Jesus, a primeira coisa, significa você se aproximar dEle. Como é, pastor? É isso mesmo, porque ninguém pode ser tocado por ninguém se você não se aproximar. O toque exige que você se aproxime, o toque exige que você tenha consciência. Sem se aproximar de Deus não pode haver toque. E foi o que essa mulher fez, porque Marcos registra assim: então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, porque foi interessante, Jesus sabia que alguém tinha tocado nele, e mais, sabia quem era, mas ele faz a pergunta:
Ele faz a pergunta e todo mundo fica se olhando, e a mulher sabe que é ela, e ela fala: esse homem sabe todas as coisas, é melhor eu falar, senão ele vai falar que sou eu. E ela olha para Jesus cheia de temor, se aproxima, olha que interessante, ela se aproxima de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que quando alguém se aproxima de Jesus, acontece algo espetacular. Porque as Escrituras vão dizer: achegai-vos a Deus, ou seja, se aproximem de Deus, e o que vai acontecer? E Ele se chegará a vós. Veja que é o passo humano que acontece primeiro, é o passo da coragem, é o passo da fé, é o passo de você quebrar a regra da religião. É achar que porque você vai participar de um culto, você já está debaixo da bênção de Deus. Não, é preciso um ato de coragem, é um ato de negar a você mesmo, é de saber que Deus conhece tudo sobre você, e que se Ele quiser, Ele fala com você, mas Ele espera que você se aproxime dEle primeiro, porque se você se aproximar de Deus, o que vai acontecer? Deus vai se aproximar de você. Então diga para quem está perto de você assim: o primeiro passo para tocar em Jesus é se aproximar. Segundo passo dessa mulher para ser curada e receber a bênção de Deus e tocar em Jesus, é prostrar-se diante de Deus. Prostrar-se diante de Deus. Porque ninguém pode ser curado e salvo por Deus sem se prostrar diante dele. Marcos registra o texto, diz: e a mulher então aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus. E você talvez esteja perguntando: pastor, o que significa prostrar-se diante de Deus? A primeira coisa é você abrir mão do controle da sua vida. Prostrar-se diante de Deus é você jogar literalmente no lixo da sua existência todas as ferramentas que geram em você a autossuficiência. Tudo aquilo que gera em você aquele sentimentozinho de que você tem mais bom senso que as outras pessoas, de que você é mais capaz das outras pessoas, que você é mais equilibrado, você está achando que isso faz bem para você, e a Bíblia está dizendo que isso faz um mal enorme para você, que enquanto você não se esvaziar disso, dessa autocentralidade, você está centralizando tudo em você, enquanto você não se prostrar diante de Deus, não vai haver a cura nas áreas que a gente precisa da nossa vida. Jesus disse assim: quem quiser ganhar a sua vida, o que vai acontecer? Por quê? Porque a gente acha que o nosso bom senso, o nosso equilíbrio, a gente acha que as ferramentas que a gente aprende na faculdade, na vida, e Jesus está falando: olha, se você tentar ganhar a sua vida, você vai chegar no final da sua vida e vai perceber que você não viveu. Agora, quem perder a sua vida, ou seja, mudar o controle de mim para Deus, quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Essa mulher entendeu isso porque ela se aproximou de Jesus, e a Bíblia diz que ela se prostrou diante de Deus. E quando você confia em Deus, você se prostra diante de Deus, significa você falar assim: Senhor, chega. Eu já gastei tempo, energia, dinheiro, tentando conduzir a minha vida ao meu modo. Chega, eu renuncio todas essas ferramentas, e a partir de agora, eu vou fazer a minha parte, mas vou entender quando não é possível mais eu agir. Está na hora do Senhor fazer um milagre na minha vida, e eu vou me prostrar diante do Senhor, porque a tua vontade, não a minha, é boa, perfeita e agradável. Diga assim, com uma voz profética, a pessoa que está do seu lado. Nós oramos aqui hoje, e a gente reforçou de que a tua palavra tem poder. Tem ou não tem? Você se sente justificado por Deus? Então você é justo.
E a Bíblia diz que a oração e a voz do justo pode muito nos seus efeitos. Então olha para a pessoa que está do seu lado assim, diga assim: em nome de Jesus, eu intercedo por você, para que você deixe de controlar você mesmo e deixe Deus controlar a sua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pergunta assim: você entendeu isso? O que você acha? Ele entendeu? Essa mulher curada entendeu, porque ela se aproximou de Jesus, ela se prostrou, e Marcos vai dizer assim: ela se aproximou, prostrou-se e com temor disse toda a verdade. Deixa eu dizer isso para você: você nunca vai se aproximar de Deus e tocá-lo enquanto diante dele você falar toda a verdade. Enquanto alguma coisa estiver escondida dentro de você, nunca você vai experimentar a cura de Deus. Enquanto a sua boca está dizendo uma coisa, mas o teu coração está cheio de outra, nunca você vai experimentar o toque curador de Deus. Pastor, como é que eu sei isso? Porque o próprio Jesus falou a respeito disso. Eu não sei se você já leu isso na sua Bíblia. A maioria das pessoas que eu peço para ler, às vezes falando com as pessoas, eu peço para ler, a pessoa lê errado o que a Bíblia está dizendo. Está escrito uma coisa, a pessoa está tão acostumada com o que ela ouve, que ela lê outra coisa. Quer ver uma? Talvez você vai se sentir nesse lugar. Jesus, quando ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso, ele disse como a gente devia orar. E na sequência ele falou assim: olha, mas quando você for orar, não faça como os fariseus, aquela gente que gosta só de orar em público, e gosta de mostrar suas belas palavras. Não faz isso não. Você vai para o seu quarto, fecha a porta, em segredo, fala com Deus, e aí vem o detalhe: e o Deus que vê em segredo, não é o Deus que ouve não, meu irmão, é o Deus que vê, Ele te recompensará. Sabe o que significa isso? Que oração não é uma coisa que Deus ouve, oração é uma coisa que Deus vê. Não adianta você orar se o teu coração não está querendo dizer o que a boca está falando. Quer que eu dê um exemplo? Alguém te chateou e você sabe que tem que orar. Você falou: eu tenho que orar porque alguém me chateou, mas o seu coração está cheio de ódio, está cheio de rancor. Aí você falou: mas eu preciso orar, porque o pastor falou que tem que orar, a Bíblia falou que tem que orar, eu tenho que orar. Então você fala assim: Deus, olha, abençoa aquela pessoa, mas o seu coração está querendo matar ela. E o que é que Deus está vendo aí? É o que você está falando ou o que está dentro do seu coração? Ele está vendo lá dentro. Você está diante de uma tentação, de uma corrupção, e você fala assim, você está diante daquele negócio e começa a orar: deixa eu orar que eu estou diante de uma tentação. Olha essa mulher que está na minha frente me tentando no meu trabalho, Deus, então eu vou orar. O seu coração está cheio de volúpia, cheio de lascívia, mas você fala assim: Deus, salva essa mulher. Tira ela da minha frente, meu coração, não, deixa ela aqui, deixa ela aqui. Isso acontece em muitas áreas da nossa vida. É por isso que a oração não é um trocar de palavras. Oração você não aprende, não tem técnica para oração. A Bíblia diz para você orar em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, em qualquer circunstância. Ore sempre, porque orar é você se rasgar o coração diante de Deus e falar: Deus, cura toda a maldade do meu coração, tira esse veneno, tira isso, porque esse veneno não vai matar os outros, ele está dentro do meu coração, portanto vai fazer mal para mim. Amém, gente? Diga assim comigo: orar não é algo que Deus ouve, é algo que Deus vê. Toda vez que você for orar agora, você vai se lembrar disso. Isso é muito bom, o Espírito Santo vai fazer você lembrar disso.
Porque essa mulher foi curada porque ela se aproximou de Deus, prostrou-se diante de Deus e resolveu falar toda a verdade. Porque ninguém pode experimentar a cura e a salvação completas de Deus sem que você lida com a verdade. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para você aqui hoje. Pode ter muitas áreas na sua vida que ainda não mudaram, porque você ainda não lidou com a verdade. Pode ter muitas áreas da sua vida que estão simplesmente travadas. Você está lutando com isso meses e anos a fio, porque ainda você não lidou com a verdade. Nós só podemos ser curados por Deus quando esse Deus que vê através de nós confirma que a sua boca está falando aquilo que o seu coração está cheio. Porque a verdade na Bíblia não é um conceito, a verdade na Bíblia não é uma doutrina, a verdade na Bíblia é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Ele mesmo disse: eu sou, não é eu tenho, eu o conheço. Eu sou o caminho e a verdade. Quando você está diante de Deus, enquanto você não lidar com a verdade, você nunca será curado por Deus. Pastor, como é que eu sei disso? Olha, Deus dá chance de você perceber isso na sua vida natural e normal. Tenta ajudar alguém que está sofrendo de doenças, sem que ele fale a verdade, para ver se você consegue ajudar. Você já tentou ajudar alguém que está sofrendo de diabetes? Já tentou? Tem gente que está com a glicemia, eu estou dando um exemplo prático do dia a dia, está 490 a glicemia. Você pergunta para ele assim: você está com algum problema? Não, que isso, é só de vez em quando aqui dá uma subidinha na glicemia. Está quanto? 490 só. Tinha que estar quanto? Vocês lembram aqui o Juninho? Olha aí, menos de 100. Aí você fala assim: não, mas eu quero te ajudar. Inclusive você vem almoçar na minha casa, eu não vou fazer comida com doce não, vou usar como é que chama lá? Um adoçante. A pessoa: não, eu não estou. Ixi, eu não estou sofrendo disso não. Dá para ajudar a pessoa assim? Dá para ajudar a pessoa que tem pressão alta e ela não admite que tem pressão alta? Não, esse negócio aqui, imagina, de vez em quando ela dá 22/15, mas está sob controle o negócio. Não, tem uma carne salgada aqui, não, pode mandar, porque é só de vez em quando, daqui a pouco ela desce, aí está tudo certo. Dá para você ajudar alguém assim? Por quê? Porque não está lidando, ela pode estar sendo sincera, mas não está lidando com a verdade. Alguém pode estar sinceramente enganado, eu tenho dito isso com certa frequência, porque é o que a Bíblia ensina. Ser sincero não é ser verdadeiro. Alguém pode estar sinceramente enganado sobre uma coisa. É por isso que Jesus vem e diz assim: eu não sou a sinceridade, eu sou a verdade. Diga para quem está perto de você: quer ser curado por Jesus? Vai precisar da verdade. Não vale meia verdade, nem 80% da verdade. Tem que ser toda a verdade. Porque tem uma vantagem enorme de você falar a verdade com Deus. Primeiro, você não vai perder o seu tempo, porque Deus já sabe a verdade. Já é uma economia de tempo. Segundo, você vai aprender mais rápido. Tem um ditado popular que diz que gente sábia não aprende só com os seus próprios erros. Aprende como? Com os erros dos outros. Você precisa saber que alguém está escravizado usando um cigarro de maconha. Você fala: não, eu vou testar isso, pastor, para saber se alguém fica escravizado mesmo. Não precisa, você pode aprender. Você está vendo alguém se arrebentar financeiramente, porque assim, minimamente não segue o que a Bíblia está dizendo. Que a vida não é só pão, que a vida não é só cartão de crédito, que a vida não é só carnê, que a vida é um equilíbrio das coisas.
e que Deus cuida de você como Ele cuida dos pardais, como Ele cuida das plantas. Mas você precisa passar por isso para saber que isso rebenta mesmo? Não, você pode aprender. Então, se você quer ser curado por Deus, precisa se aproximar dEle, e ao se aproximar precisa prostrar-se diante dEle, assumir que você não consegue resolver. E terceiro lugar, falar toda a verdade. Eu termino essa mensagem dizendo para você que vale muito a pena você falar a verdade, porque quando você descarrega diante de Deus toda a verdade, e a verdade pode ser terrível, mas quando você descarrega diante de Deus, vai acontecer uma coisa que o apóstolo João diz, que eu quero que você saia cheia de fé hoje daqui. Quando você fala toda a verdade, a Bíblia vai dizer assim: porque Ele, Jesus, o Filho de Deus, é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar. Quando você fala a verdade, há perdão, há uma garantia de Deus. Toda vez que nós lidamos com a verdade, há necessariamente perdão. Pastor, e se eu não lidar com a verdade? Não há nem perdão nem cura. Se eu lidar mais ou menos com a verdade, não tem nem cura, nem mais ou menos, porque com Deus ou é toda a verdade ou não é. Mas a vantagem é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e fazer o que mais? E nos purificar. Deus lava você, Deus faz você novo, Deus faz você com uma mente nova, Deus dá um novo coração, Deus tira o coração de pedra e coloca no lugar dele um coração de carne. Deus tira um coração infiel e coloca um coração infiel. Deus muda até mesmo as tuas vontades, porque essa tua vontade agora não é mais a tua vontade, ela foi submetida à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de santificar a vontade. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos prostramos e falamos toda a verdade, há cura de Deus para a nossa alma. Amém, gente? Todos nós sempre estamos envolvidos em alguma multidão. E eu vou terminar essa mensagem dizendo que você talvez esteja na multidão dos que precisam ser curados. Qual é a tua multidão? Talvez você esteja na multidão daqueles que precisam de um novo trabalho, de um novo negócio. Ou será que a multidão que você está é aquela multidão daquela gente que está procurando relacionamentos afetivos, que seja uma bênção e não uma destruição para você? Ou será que você está na multidão que está seguindo Jesus, procurando por paz, querendo se livrar da ansiedade? Ou será que a sua multidão é aquela multidão das pessoas que querem acolhimento, querem ser abraçadas, acolhidas, entendidas? Ou será que a sua multidão é aquela das pessoas que estão em busca de perdão, que estão consumidos pela culpa, pelo erro, e não têm forças para lidar com a verdade? Que nós vamos estar numa dessas multidões é uma certeza, e que Deus vai se encontrar conosco no meio das multidões é uma certeza. Pastor, como você sabe disso? Eu sei porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de longe, mas também um Deus de perto. É por isso que nós corrigimos essa música que é cantada pelo toque no altar, que erradamente diz assim: és Deus de perto e não Deus de longe. Não vira isso na Bíblia, porque na Bíblia não está escrito isso. Só procurar no profeta Jeremias. Se os nossos irmãos tivessem lido a Bíblia ao fazer a música, iriam perceber que a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus também é Deus de longe. E há um motivo para a Bíblia dizer isso, porque a Bíblia vai dizer que Deus habita no seu altíssimo trono, lá longe. Mas olha que interessante, Ele habita no coração do contrito e arrependido, aqui pertinho. Amém? Sabia que Deus habita aí? Às vezes você está procurando Deus de modo distante, Ele está aí, mas Ele só pode estar aí se Ele encontrar um coração contrito.
O que é um coração contrito? É um coração que abriu mão de controlar. É um coração que falou: Deus, cansei. Já está mais do que na hora do Senhor assumir o controle da minha vida. Isso é um coração contrito. É por isso que é totalmente possível alguém sair vazio após um esbarrão em Jesus. Milhares de pessoas esbarraram em Jesus naquela multidão. Mas é impossível você tocar em Jesus e não ser tocado por Ele. É impossível Jesus te curar, te tocar, e dele não sair poder para curar a tua alma. É impossível você se aproximar de Deus e Ele não se aproximar de você. É impossível você se prostrar diante de Deus e Ele não tomar o controle da sua vida. É impossível, eu vou dizer toda a verdade diante de Deus, e diante dessa verdade Ele trazer cura para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Jamais alguém estendeu a mão para tocar em Jesus sem que dele não ouvisse a seguinte frase: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, você me tocou, você se prostrou, você se aproximou, você disse toda a verdade, eis aqui a tua recompensa. Deus está querendo abençoar pessoas aqui hoje. Deus está querendo renovar a gente aqui hoje. Deus está querendo dar uma nova perspectiva de vida. Você pode continuar do mesmo jeito que você está, e aí o ano que vem eu vou estar nesse púlpito pregando a mesma coisa para você. Isso é só resvalar em Jesus. Ou você pode tomar uma decisão de vida e falar: hoje, Senhor, hoje não será amanhã, hoje eu vou fazer exatamente como essa mulher que foi curada fez. Ela se aproximou, ela não aceitou apenas a vida da religião, ela se aproximou, ela buscou orar, conhecer o Senhor, ela se prostrou, ela abriu mão dos seus controles, e ela disse toda a verdade. E dizer toda a verdade é dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou pecador, mas o Senhor é Salvador. Eu tenho um monte de limitação, mas o Senhor é o Deus onipotente. Eu não posso curar, mas o Senhor já me curou hoje. Eu sou fraco, mas eu tenho um Deus que é maravilhosamente forte. Eu particularmente não gosto muito dessas frases chavões de crente. Conhece frase chavão de crente? Aquelas coisas fora de contexto bíblico. Mas tem uma frase que eu acho que cabe muito bem no que falamos hoje. Talvez os chavões tenham alguma utilidade. Às vezes a gente está diante de Deus e de um problema, e a gente fica falando para Deus o tamanho do nosso problema. Essa mulher fez diferente. Diante do problema dela, ela olha para o problema e fala assim: problema, está vendo o tamanho do meu Deus? Em vez de você falar: Deus, olha o tamanho do meu problema, o Espírito de Deus está te chamando hoje para você falar assim: problema, crise, dificuldade, olha o tamanho do meu Deus. E quando você olhar para esse Deus, você vai ver que é um Deus que nunca perdeu uma batalha sequer, e cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Se você compreender isso, vai bastar um toque de Jesus na sua vida para você completamente ser curado. Amém, gente? Aproxime-se de Deus, prostre-se diante dele e abra e rasgue o seu coração diante dele. Se isso acontecer, a palavra de Deus diz que é promessa de Deus: aqueles que buscam o Senhor o encontrarão. Você vai encontrar o Senhor. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: se você buscar, se aproximar, se render e dizer toda a verdade, é uma certeza, porque é a promessa de Deus.
a cura de Deus para você hoje. A cura para a sua alma, para o seu corpo e para o seu espírito. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Ele te cure. Toque nas vestes de Jesus e receba a sua cura, a sua bênção, para a glória de Deus. Antes de você ficar de pé, eu quero orar com você. Se você puder não se movimentar, à exceção do grupo de louvor, também eu pediria que você fizesse isso. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Você pode nesse momento racionalizar e dizer assim: eu estou apenas num culto de domingo aqui na Vila dos Remédios. Ou você pode agir por fé, recebendo a palavra de Deus e pedir para o Espírito Santo colocar isso dentro do seu ser e falar assim: não, eu não estou num culto, eu estou diante da presença de Deus, e se eu tocá-lo pela fé, vai sair poder e virtude dele, para curar todas as áreas da minha vida, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. Eu quero dar esse momento para você orar. É você que vai orar. Fala com Deus agora. Se aproxime dEle, se prostre e lide com a verdade. Pode orar. Pai querido, como igreja do Senhor, estamos escancarando o nosso coração, para que o Senhor entre nele, e o Senhor faça morada nele, e o Deus que vê, verá que em nós não tem nada de bom, mas é justamente quando reconhecemos isso, quando nos arrependemos, quando nos voltamos para o Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, ajuda-nos a reconhecer na nossa vida que o Senhor está inclusive dentro das nossas dores, que o Senhor está justamente dentro das nossas crises, que o Senhor está justamente no sofrimento humano, que o teu Espírito está falando alto no sofrimento, nos dirigindo ao Senhor. Que nós aprendemos com essa mulher que foi curada, que teve coragem de tocar nas tuas vestes, teve coragem de se aproximar diante da tua santidade, que teve coragem de se prostrar e reconhecer e abrir mão do controle, e que sobretudo teve coragem de reverentemente falar toda a verdade. Pai, a nossa verdade não é boa, temos certeza que não vai sair coisas boas quando nós falarmos a verdade, mas nós temos a garantia que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a nossa oração. Sei que o Senhor não está apenas ouvindo, mas está vendo os nossos corações, e porque está vendo, nós queremos te tocar nessa noite, e ao tocar sermos curados da dúvida, curados do desespero, curados da culpa, curados das enfermidades, curados das depressões, curados da inconstância, curados da indisciplina, curados da falta de fé. Nós queremos ser curados pelo Senhor, em nome de Jesus.